Conflito entre Israel e Palestina. O que a Bíblia diz sobre isso? O que está por trás do conflito entre Israel e Palestina que existe há tanto tempo? A Bíblia tem muito a nos dizer sobre esse tema, por isso eu gostaria de trazer à luz um pouco sobre esse tema tão delicado e importante no dia de hoje. Olá, meu nome é Altemar Oliveira e você está na Infogospel. Antes de prosseguir, já faça sua inscrição no canal e deixe o seu like. E caso queira, considere se tornar membro do canal. Bom, o conflito entre Israel e a Palestina tem cada vez mais se intensificado ao longo dos anos e existem diversos motivos que fomentam o acúmulo de rivalidade e ressentimentos históricos entre Israel e os países do Oriente Médio. No final do século XX, quando foi declarada a criação do novo Israel, do novo Estado de Israel, as disputas sobre a posse de territórios se tornaram centro dos mais diversos debates políticos e diplomáticos ao redor do mundo. Palestinos, israelitas, muçulmanos e judeus, todos eles coexistindo no mesmo espaço com diversas divergências religiosas. Porém, ambos, pela fé, consideram Jerusalém como a Terra Santa, a terra prometida a Abraão, o que faz do lugar uma região sagrada e desejada por todos eles. Mas, afinal, o que a Bíblia nos diz sobre isso? Bom, de acordo com a Bíblia, o conflito entre Israel e a Palestina tem origem ainda mais antiga, por volta de 1812 e 1637 a.C., quando Abraão migra da Mesopotâmia para Canaã, estabelecendo ali seu novo lar, obedecendo o chamado de Deus que está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 12, como podemos ver a seguir, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Além disso, Abraão e Sara, sua esposa, receberam de Deus uma promessa. Sara daria à luz um filho, Isaque, prometido por Deus com o intuito de cumprir o plano quanto à descendência daquele povo. Os israelitas, ou judeus, eles descendem do filho da promessa, Isaque. Já os palestinos são descendentes de Ismael, filho de Abraão com Agar, a serva egípcia de Sara. Por entrar em conflitos com Agar e seu filho, Sara pede que Abraão expulsasse ambos. Essa atitude não era uma atitude costumeira na época, mas Deus tranquiliza e direciona Abraão dizendo: Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Gênesis 21:12. Apesar da desavença entre Sara e Agar, Deus promete a sua bênção para ambos os povos, sejam palestinos ou hebreus. Todos têm origem em Abraão, assim como lemos em Gênesis capítulo 17. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, fá-lo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Bom, se Deus abençoou ambos, de onde vem o conflito que vemos hoje? Quando lemos o livro de Gênesis, notamos que o conflito tem sua origem quando Agar e Ismael foram mandados embora da casa de Abraão. Relatos históricos informam que a mãe e filhos se dirigiram para a região que hoje conhecemos como Faixa de Gaza e lá se estabeleceram, dando origem ao povo árabe. Portanto, hoje, tanto os israelitas, que são descendentes de Isaque, quanto os palestinos, descendentes de Ismael, se sentem no direito de posse das terras. Isso tem sido fonte de tantas lutas, mortes e sofrimento para todo o Oriente Médio. E também para nós, que somos capazes de sentir a dor do outro por meio da empatia. Impreterivelmente, Isaque e Ismael, assim como seus descendentes, são filhos legítimos do Pai da fé e têm a bênção de Deus. Palestina e Arábia Saudita produzem petróleo. Israel é um excelente produtor de alimentos, exportador de diamantes, mas é como utilizam de suas vantagens econômicas que os fazem prosperar ou fracassar. Deus não erra. São nossas escolhas diante do que nos foi concedido que muda todo o rumo da história.
No dia 7 de outubro de 2023, num sábado, um dia sagrado para o judaísmo, a nação israelense estava vivendo um momento de celebração com a festa dos tabernáculos, chamada Sukkot, quando recebeu o bombardeio de mais de 2.000 mísseis vindos da faixa de Gaza, onde se encontra a maior concentração de palestinos na região. O grupo extremista Hamas assumiu a responsabilidade pelo atentado, que já contabilizou um número preocupante de vítimas, muitos deles civis, como há muito não se via no Oriente Médio. O Hamas não foi criado para ser um grupo terrorista, mas acabou por tornar-se. Inicialmente fundado para ser um partido político, cuja principal bandeira seria a criação de um Estado palestino, o Hamas executou um grande ataque aos israelenses. A estrutura de proteção antiaérea, o Domo de Ferro, não foi suficiente para impedir que um volume grande de ataques alcançassem civis em grande parte do território de Israel. Estamos, neste momento, em um contexto de plena hostilidade, onde há a possibilidade de que Israel seja atacado novamente, também pelo norte. O Líbano, que é um adversário importante dos israelenses, abriga outro grupo, ainda mais forte que o Hamas, que é o conhecido Hezbollah. Há indícios de que os dois grupos extremistas estejam sendo financiados pelo Irã. Oremos, não somente por Israel, mas também por todo o povo daquela região que tem sofrido com essa guerra. A Igreja de Cristo não pode ser judaizante e nem pode ser antissemita. A Igreja deve ser profética, pregando o Evangelho do Cristo entre todas as nações. Maranata, vem Jesus.